Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, o público que nos acompanha através do portal da TV Câmara ou aqui nas galerias, eu quero relatar aqui que na semana passada eu trouxe um tema importante para ser debatido aqui na casa. Apresentamos um requerimento para a constituição de uma CPI para investigar e propor soluções para aquelas enchentes que ocorrem na Vila Itaim, região de São Miguel Paulista. Mas como hoje eu só tenho 5 minutos, eu não vou abordar esse tema. Eu acredito que vou falar pelo grande expediente, provavelmente na quinta-feira, então eu vou guardar meu tempo para poder falar sobre isso na quinta-feira. Hoje, senhor presidente, eu quero falar de uma ação muito triste e paralelo, curiosa, de um juiz lá do Fórum de Itaquera. Existe uma ocupação em Cidade Tiradentes que existe há 20 anos. Repito, 20 anos. E os moradores daquela ocupação já têm uma linha direta com o proprietário, porque tem um processo de reintegração de posse, e as coisas se caminham, mediados pela SEAB, existe número de processo em SEAB e tudo, e as coisas se encaminham para o entendimento para as pessoas pagarem pelo lote. Acontece que, independente desse processo de reintegração, teve um juiz lá do Fórum de Itaquera que resolveu determinar força policial para cortar a água e a luz, o fornecimento de água e de luz daquelas famílias, 1000 famílias, ou melhor, daquelas 1000 famílias de uma maneira totalmente arbitrária. Que país nós estamos vivendo, pelo amor de Deus? Cadê o princípio da dignidade da pessoa humana? Como alguém tem condição de determinar um processo que está sendo discutido, junto ao SEAB, proprietário, os ocupantes, uma negociação que existe, o juiz determina que se corte a água e a luz dessas famílias? Nós estamos falando de crianças, estamos falando de pais, mães, e estamos falando de idosos. Como se já não bastasse toda a falta de infraestrutura que acontece naquela comunidade do Paiolzinho, em Cidade Tiradentes, a justiça determina isso. E para nossa alegria, como no poder público ainda tem pessoas de muita boa índole e boa fé, os próprios policiais estavam atônitos lá hoje, sem saber o que fazer. Esse foi o movimento que estava lá hoje. Ali está o doutor Hamilton, que é um excelente advogado que trabalha em nosso gabinete, acompanhando esse processo. E ao constatar que não tinha, nessa ação, um oficial de justiça acompanhando para poder executar a ordem judicial, provou para o comandante, para o capitão, para o tenente que estava lá para fazer essa ação do corte do fornecimento da energia elétrica e da água. E a partir do momento que o doutor Hamilton mostrou para ele que ele tinha que ter ali o oficial de justiça, o próprio comandante consultou o seu batalhão e resolveu não executar essa ação, pelo menos por enquanto. Outra coisa também foi o fato de a Sabesp, as pessoas, os diretores da Sabesp não estarem interessados em fazer esse corte, porque sabe que isso é uma ação arbitrária e absurda. E o da Enel, que é o da Eletropaulo, a antiga Eletropaulo, nem lá apareceu para poder executar a ordem do juiz. Isso só reforça o que eu estou denunciando aqui, a arbitrariedade contra o povo pobre, contra o povo humilde, contra o povo oprimido. Nós estamos vivendo dias bastante obscuros, que a gente não sabe onde a nossa sociedade está indo. Cadê a humanidade, a compaixão, a solidariedade para com o próximo? Como é que eu sei que existe, porque a gente adensou aos autos do processo, existe um processo de regularização sendo tratado na SEAB desde 2005, vereador Suplicy, que é o 2005-0327-835, dígito 8, aberto desde 2005, que foi alterado para adequar a nova lei, a Lei 13.465 de 2017, ele se tornou o processo 6014-2009, 0000-550, dígito 9, ou 6014-2019, 0000-54, 9, dígito 5, todos eles abertos para se adequar à Lei 13.465 de 2017.
Ou seja, é um processo que está em andamento. A gente juntou tudo isso aos autos para provar para aquele juiz que ele não tem a condição, a moral, para poder mandar cortar a água e a luz de 1000 famílias. Preocupados com isso, hoje o povo se reuniu lá, fez uma pressão muito grande para que essa ação fosse suspensa. O comandante que estava no local percebeu que deveria ter um oficial de justiça ali e não executou a ação. A Sabesp não quis executar a ação também, e inclusive a Enel nem apareceu. Por isso, senhor presidente, eu trago a essa Câmara aqui um pedido de apelo aos nobres colegas vereadores que nos ajude a dialogar esse quesito da habitação no município. Só para concluir, vereador. Só para concluir, de uma maneira enfática, firme, que a gente consiga oferecer resultado para a cidade como um todo, mas principalmente olhando para essas pessoas que não têm onde morar, que às vezes parece que serão penalizadas porque estão ali porque quer. E não é. É porque não tem outra alternativa. Como o Estado não oferece a garantia que a Constituição oferece, ele não executa, que é direito à moradia, à dignidade, as pessoas vão ter que se ajeitando e levando a sua vida. Por isso, eu trago essa denúncia aqui e peço a reflexão dos novos colegas para nos ajudar nessa luta diária. Muito obrigado, senhor presidente.